todos muito bem-vindos à nossa live do dia útil. Fazendo os últimos ajustes aqui. Muito bem. E aí, pessoal? Tudo jóia? Tudo excelente? Tudo maravilhoso? Espero que sim. Hoje o nosso tema é a partir de um filme que eu assisti e achei sensacional. Ele realmente é sensacional. É O Pacto, The Covenant. Então, se você ainda não viu, provavelmente você vai ouvir alguns spoilers aqui. Então eu já estou te avisando agora, tá? Para você desligar e ir lá ver o filme, para que você possa voltar aqui depois e pegar essa live gravada. Porque não vai dar tempo de você ver o filme e voltar aqui. Agora, se você não se importa com spoilers, então fica aqui com a gente. Vamos lá. Alguns filmes mostram uma mensagem muito forte. Eu penso no João Igor e no Gladiador. Os dois, os caras são imparáveis. Por quê? Eles têm uma meta, um objetivo definido. Só que a motivação deles é a vingança. E a vingança, assim, não precisaria falar que não é algo da parte da virtude do homem. Que é vingança, né? Então. Agora, nesse filme, O Pacto, a figura muda de linguagem. Bom, quando minha esposa sugeriu da gente assistir esse filme, eu consegui olhar pro fundo do meu cérebro, que eu revirei os olhos, porque eu falei, aquela guerra lá no Afeganistão, pô, velho, mó paia, né? Depois do 11 de setembro, que eles invadiram lá o Afeganistão para lutar contra os talibãs, lembram? Pois é lá dentro do Afeganistão. O filme ele não é um retrato real, mas ele contém elementos da realidade daquela época. Ou como o exército americano ocupando aquela região do país lá. Então, beleza. Em suma, o que rola? Temos lá o nosso herói uniformizado, que é o líder militar ali da sua trupe, e lá eles precisavam de um tradutor que falasse a língua deles lá, dos talibãos, para poder se mexer lá por dentro, ir atrás de armamentos, lembra? Né? Coisas químicas e tal. E aí eles tinham dois tradutores. O primeiro tradutor, a gente começou a desconfiar, mas o segundo tradutor, ele era meio pé na jaca. E por que eles entravam lá para fazer esse serviço? Porque eles tinham a promessa de depois receber o visa americano, o visto, para poder ir lá para os Estados Unidos. Então essa é a premissa, é isso que motivava. Era um trabalho que eles faziam para o exército americano. E aí eles não eram bem vistos lá pelos seus pares porque se tornaram traidores, no fundo. Então, beleza. O nosso herói e o tradutor vão passar por algumas intempéries, até que eles chegam lá em um determinado ponto, numa mina, que eles dão de cara com um monte de explosivo. Só que aí dá tudo errado, porque a galera que estava lá do lado de fora liga para os outros amiguinhos, os amiguinhos vêm lá e é tiro para todo lado. Essa parte começa a ficar interessante o filme, né? Porque demora até chegar lá. Mas isso não importa. O que importa é a mensagem do filme. Aí beleza. Sobram só esses dois. O nosso herói uniformizado e o tradutor. Somente. E aí eles têm que sobreviver. É um instinto de sobrevivência, né, do ser humano, ele sempre fala muito alto. A pessoa não se entrega. Então beleza. Aí eles vão e começam a correr. Porque se eles andassem, os talibãs pegariam eles. E eles vão correndo e tal. Até que eles correm durante alguns dias e noites. Parece uma parte do Senhor dos Anéis. De tanto que eles correm pelo deserto lá, né? Aquela coisa distante. Você dá 2, 3 bocejos, ainda estão correndo. Continuaram correndo. A gente desliga a live, estão correndo. E aí eles chegam numa casinha. Nessa casinha, quando eles passam a noite, tem um X9 lá na casa do chapéu que percebe que tem duas pessoas ali dentro. Justamente quem eles estavam procurando. Os talibãs estavam procurando por eles. E aí chama a galera toda, vai lá pra cima e o nosso amiguinho uniformizado é ferido. Não de morte, mas é ferido. Doeu bastante. Doeu tanto que ele não conseguia mais nem se mexer. E aí o tradutor, que estava ali com ele, que os dois estavam fugindo, tentando voltar para a base norte-americana, o tradutor exterminaria a galera e carrega o norte-americano com destino à base. E aí por que ele faz isso? Bom, a motivação dele é ter o visa, né, o visto. Por que ele queria o visto? Porque ele tem uma mulher e uma filha. Então ele estava se dedicando ali para salvar a filha e a mulher, tirar do país para ir para os Estados Unidos, melhores condições, aquela coisa toda.
E aí assim foram. Só que, durante esse trajeto, o tradutor tem que carregar um corpo inteiro. Né? O cara não morreu. Nosso herói não morreu. Ele carregou durante o trajeto inteiro, por quilômetros, aquela pessoa. Ele achou de várias formas. Botou numa carroça, puxou com um tapete, várias formas, até chegar lá bem pertinho. Passaram por alguns apertos, né? Claro, faz parte do filme. E aí, quando eles chegaram lá no final, pertinho da base, o que que rolou? Os talibãs encontraram eles. Estavam perseguindo pelo país inteiro, porque sabiam dos dois fugitivos, só que na mesma hora, quando está quase tudo perdido, que o tradutor extermina todo mundo, chegam os norte-americanos. Então, aqui é alívio. Aí levam o nosso herói e só isso. Aí o nosso herói acorda lá dentro da tenda médica, é curado, volta à vida, e o que você ganha quando você leva uma bala na guerra? Você vai para casa. E ele foi para casa. E beleza. Nosso herói uniformizado foi para lá e o tradutor ficou por ali mesmo. Só que aí quando o nosso herói chega em casa, que ele está lá com a mulher, os dois filhos, ele começa a ter alguns flashbacks do que tinha acontecido. E começa a perguntar: cadê o amiguinho que estava lá, o tradutor? Ele recebeu o visto? Como é que tá? Começou a ligar lá para o serviço de imigração. Se você acha que uma ligação aqui para resolver um problema da sua internet ou do seu telefone é complicado, é que você não viu esse filme. É 10 vezes pior. A Judite deles lá é 1000 vezes pior do que a nossa Judite aqui. Né? Vocês sabem da Judite? Bom, depois vocês procuram esse vídeo lá do Fábio Porchat. E aí, beleza. O cara tá tentando achar. Depois de uns 40, 50 dias nessas ligações, sempre esperando, ele tá tão incomodado com o fato dele estar em casa, no seu trabalho, com a sua família, tudo tranquilo, ele já estava bem, já se recuperou. Ele ficou tão incomodado com isso, porque ele lembrou que o tradutor o carregou durante o trajeto inteiro. O tradutor salvou o cara. Simples assim. Ele foi salvo. E ele está tão incomodado com aquilo que ele se sente em dívida. E estava, né? Então o que ele faz? Ele volta para lá. Mas ele não pode voltar pelos meios oficiais. Então ele começa a mover todo mundo. Fala: olha, vocês vão me levar lá, eu quero encontrar o cara. Contrata um bando de mercenário. A mulher olha e fala: pô, bicho, achei que você estava morto, né, naquela guerra lá. Aí tu volta e quer voltar para lá de novo? Tá bom, eu te entendo. Ela ainda apoiou o cara. Bacana isso, né? Bacana isso, né? Porque ela percebeu o que isso significava ali para ele. Aí o cara contrata uns mercenários, os mercenários dão, né, dão meio que: não, vamos daqui a 3 dias, é porque hoje não dá e tal. Daí o cara falou: não, cara, eu vou hoje, eu tenho que ir lá hoje, eu tenho que resolver esse negócio aqui agora. Eu não vou deixar para daqui a 3 dias, daqui a 3 dias o cara já tá morto. E aí, ele foi sozinho. Meio John Rambo assim, mas ele foi sozinho. Então lá vai ele, sozinho, de volta lá para o Afeganistão, entra lá dentro e vai achar o tradutor. E aí, obviamente, existem várias cenas de vários conflitos, até que lá perto do final ele encontra. Então ele encontra lá o tradutor e fala: vambora, eu consegui teu visto, você vai para os Estados Unidos comigo. E aí na hora de sair, né, claro, mais um pouco de ação, você fica tão tenso que não vai passar nem Wi-Fi, mas essa parte é bem legal. E aí eles saem de lá. Maravilha. Aí beleza, por que eu contei essa história? Primeiro, a motivação do nosso tradutor era o quê? Salvar a família. Lá dentro daquele país ele não tinha essa condição, porque eles tinham que ficar se escondendo o tempo inteiro por causa dos terroristas. Estavam em guerra. E lá nos Estados Unidos ele poderia ter uma oportunidade melhor. Poderia. Ele nem sabe se teria, mas falou: vou arriscar. Eu vou tentar. Eu não sei o futuro, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou arriscar. Então, por isso que ele entrou lá pro exército lá no começo. E o nosso herói fardado, por quê? Por que ele voltou lá para poder salvar o tradutor? Porque ele se sentiu em dívida com aquele cara. Se não fosse ele não teria ido para casa, não estaria vendo os filhos novamente, não teria uma vida. Então ele se sentiu em dívida com essa pessoa. Porque lá no começo, qual que era o acordo? O tradutor vai trabalhar aqui para o exército norte-americano para ganhar um visto.
Só que aí o tradutor fez a parte dele e o exército não fez. E isso aconteceu com frequência, realmente. E aí o que acontece? O cara ficou tão incomodado que ele estava bem e o outro lá estava mal, que ele foi lá atrás para poder salvar. Porque assim, no fundo ele, né, teria morrido se não fosse o tradutor. Então, voltar para lá e morrer meio que vai ficar 0-0. Tá, eu sei, estou exagerando um pouco, mas a ideia é mais ou menos essa. Só que ele vivendo lá nos Estados Unidos, nosso herói vivendo lá nos Estados Unidos, ele não daria conta. Porque tem uma outra pessoa que me salvou e essa pessoa tá lá correndo perigo todo dia. Eu não posso deixar isso. Isso não faz parte da minha natureza me sentir em dívida com alguém que me salvou e eu simplesmente sabendo que essa pessoa está lá e pode morrer e eu podendo salvá-la, por que não? Né? Se a vida te insta a agir, você deve agir. Se você não age, você é um covarde. Tá? Então ele vai lá, volta, né? Salva lá a pessoa e fica em paz. As pessoas à volta ali dos dois entendem a questão, mas veja que isso daí, né, é uma virtude. Ele tinha ali um compromisso com aquela pessoa. Ele tinha criado um vínculo com aquela pessoa. E ele havia prometido também: você vai para os Estados Unidos comigo com o seu visto. Então, ele estava em débito ali apenas pela força da palavra. Não tinha nenhum tipo de contrato que o outro pudesse executar ele ali para poder fazer que ele cumprisse, né, a promessa. Mas o vínculo que eles criaram foi tão forte que ele se mexeu para voltar para o lugar onde ele quase morreu. Essa é a força da virtude. Ele não estava indo lá para mostrar que era o João Igor do deserto. Ele estava indo lá para poder salvar aquela pessoa que o salvou. E não é, eu tenho que pagar porque senão eu vou ficar em débito. Não é essa a ideia também. Porque o que incomodava ele é desfrutar de uma vida à expensa do outro. E aí quantas vezes você não vê pessoas assim que provavelmente no trabalho não estão nem aí para subir, pisam na cabeça do outro, puxa tapete. E ali o cara só arriscou a vida, né? Coisa pouca. O bem maior do ser humano, que é a vida, ele foi lá e arriscou. Porque a vida dele, ele percebeu que não valeria nada se a outra vida também não estivesse viva. Percebe? Isso é uma virtude. Do cara fazer todo o esforço para poder salvar o outro. E, obviamente, né, meu filho, quando eu digo dessa virtude de você salvar o outro, não é para você ir para todas as guerras salvar as pessoas. Mas essa virtude de você se sacrificar em prol do bem do outro, do bem-estar da vida, essa daí é a chave dessa virtude. O que você faz no relacionamento a dois? Você se sacrifica por aquela pessoa. É isso que você faz. O que você, quando tem filhos, faz pelos seus filhos? Você se sacrifica. É deixar de comer um prato a mais para deixar a criança comer aquele prato a mais. Não porque vai faltar comida em casa, mas é porque vocês só fizeram aquele pouquinho, então você dá do teu para o teu filho. Percebe? É o outro. Como eu sempre falo para vocês, o movimento é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É daqui para lá. Sou eu que me sacrifico, sou eu que vou servir, sou eu que vou fazer o meu máximo. Não para mim, não para acariciar o meu orgulho, afagar o meu ego, mas para ver o outro bem. Porque a felicidade do outro, o bem-estar do outro, é minha responsabilidade. Falei certo? O bem-estar do outro e a felicidade do outro é minha responsabilidade. Eu que tenho que fazer isso. Ponto. E se você vive dessa forma, as coisas dão certo de um nível inimaginável. Inimaginável porque poucos fazem dessa forma. E não se engane, eu também estou me ouvindo enquanto eu falo. Eu não consigo fazer isso 24 horas por dia por todo mundo. Mas a gente tenta.
Você vai tentando. Você vai fazendo na intenção de. E para acertar. Certo? Porque só a intenção não basta. Nós precisamos agir. Agir para alcançar o outro, fazer o outro feliz, dar o nosso melhor pelo outro. Porque automaticamente, quando você entra nesse movimento, você percebe que você fica melhor. Quanto mais você se sacrifica, mais você faz pelo outro, melhor você fica. Você pode até não perceber no primeiro momento, mas acontece. As pessoas vão comentar. Talvez é aí que você tome consciência disso. Talvez quando você tentar algo que você achava que era mais difícil, você vai lá, tentou e fala, não foi tão difícil assim, foi mais fácil do que eu imaginava, ó, que beleza. Justamente por causa desse movimento que você tem dentro de você. Lembra lá do começo? Uma pessoa com foco, determinação, ela é imparável. Ninguém para essa pessoa. Constância, foco, disciplina. Ninguém consegue parar. Isso supera em anos-luz o talento. O que adianta a pessoa ter talento se fica o dia inteiro no sofá? Nada. O talento dela é o quê? Apertar os botões do controle, mexer no celular. O que ela vai fazer com isso? Nada. O que ela agrega à humanidade? Nada. Agora, a pessoa com esse foco, com essa determinação, eles são imparáveis. E aí veja que pode ser pelo lado positivo ou pode ser pelo lado negativo. E às vezes, o lado negativo, inclusive, pode gerar bons resultados. Né? Assim, forçando bastante a amizade. Lembra do João Igor e do Gladiador? Quem é João Igor? John Wick. Lembra do John Wick? Então é ele. João Igor. Ele e o Gladiador são duas pessoas que são imparáveis. Um queria matar um imperador e o outro queria matar todo mundo que estivesse na frente dele, por causa de um cachorro e de um carro. Só que a motivação é a vingança. E a vingança, como eu falei, não é uma virtude, não é um sentimento nobre. Tanto que, né, com exceção do Gladiador, mas o John Wick, o que acontece com ele? Ele nunca se satisfaz, ele continua numa vida vazia. Ele fez um bem para a humanidade dentro do filme? Fez, né? Porque ele matou todo mundo que era do mal. E poupou, né, os cachorrinhos. Então ele fez um bem ali para a humanidade. A motivação dele era negativa, vingança. Os efeitos colaterais dos atos hediondos dele foram até positivos, porque estava, né, eliminando uma parte ali do meio social que era completamente subversiva à ordem. Ponto. Já o Gladiador, ele só queria matar o imperador. Mais nada, só o imperador. Não lembro mais qual era a treta, acho que o imperador matou a família dele, né? A motivação dele era a vingança. Mas só que quando ele se vinga, ele tem paz. Só que isso na vida real não acontece, tá? Já estou te avisando. A vingança não traz paz. Ela te deixa mais perturbado ainda. Do lado oposto, nós temos o nosso herói uniformizado e o tradutor, que são duas pessoas que fizeram tudo para sobreviver e fizeram de tudo para que o outro sobrevivesse. A premissa deles não era uma vingança. A premissa deles era o quê? A vida. O tradutor, né? A filha e a esposa, e o outro era que o tradutor voltasse para poder levar a filha e a esposa. Né? Que nem o filme também, o Protetor, o Denzel Washington. Aquele filme é sensacional. E o cara é extremamente metódico, focado. Só que ele só dorme quando a justiça é servida. O que move ele? A justiça. Virtude. Então perceba que a motivação, por isso que eu não gosto muito dessa palavra motivação, que às vezes é confundida com empolgação, a motivação pode te levar a coisas inimagináveis. Você pode ser uma pessoa imparável, imbatível, invencível. Invencível no sentido, tá, não literário. Não literal, porque, né, você cai um piano na tua cabeça do 15º andar, você vai virar miojo. Mas a ideia é o seguinte, que essa motivação por trás faz com que você tenha uma constância, um ritmo, um foco atrás de um objetivo certo e fixo. Isso
você pode colocar em todas as áreas da sua vida. É um concurso, é um exercício físico, é uma dieta, é uma presença de qualidade com a sua família. O que precisa? Esforço. E é isso que eles mostram nesses filmes. Esforço. Nada é de graça. O cara pode ser o melhor do mundo. Ele não consegue sem esforço. E mais, eles não conseguem sozinhos. Isso é muito importante deixar claro. O cara pode ser o mais fodônico do universo, mas eles precisam de ajuda. É que nem os Vingadores lá. Eles eram uma equipe. Eles se ajudavam mutuamente. Você percebe que os filmes eles retratam algumas coisas, eles botam uma fantasia louca ali para você, mas as mensagens, às vezes, elas estão ali dentro de uma forma que a percepção ela precisa ser treinada para você conseguir pensar isso daí e pescar. Esse filme mesmo do Pacto, para mim ali a mensagem é 1000 anos-luz melhor do que o próprio filme. Para mim não precisava nem ter o filme, eles podiam fazer um outro filme com aquela mensagem. Porque ali não importa, aquele pano de fundo lá é só a figurinha que está lá por trás. Sabe aquele negócio que você não lê atrás da... Você só passa as páginas? Você vai ler um livro e você só quer ver as figurinhas para ir logo? É mais ou menos isso. O filme em si é boqueta, mas a mensagem ela é muito impactante, ela é muito forte. E se você para analisar esses outros filmes, cara, imagina você fazer isso com a sua vida. Você chegar e falar, agora eu vou ser uma pessoa determinada, focada. Eu vou atrás do que eu quero. O que acontece? Você consegue. Simples. Você consegue. E esse percurso vai ser fácil? De forma alguma. Inclusive, nos dias que estiver mais complicado, é aí que você se dedica mesmo. Porque os dias difíceis são para te testar. Fala, será que você quer mesmo? Vai querer mesmo? É tipo um namoro. Primeira briguinha, separamos. Por quê? Porque a gente brigou. Coisa de criança. Primeira dificuldade, você vaza. Primeira dificuldade, você para de trabalhar. Primeira dificuldade, isso, aquilo, aquele outro, entendeu? Essa é a diferença de quem é imparável, de quem é imbatível, insuperável, intransponível, inoxidável, seja lá o que for. O cara vai continuar indo, não importa o que. E todos nós temos um instinto de sobrevivência que, se fosse aguçado dessa forma, as coisas continuariam difíceis, mas eu acho que talvez todo mundo seria multibiliardário. Porque todo mundo seria imparável. Então veja aqui. A motivação, ela tem um viés positivo e negativo. A virtude não. A virtude ela é única, positiva. Lembra da vingança? Sentimento, né? Ruim. As consequências podem ser boas ou ruins, mas a virtude, eu tenho um compromisso. Eu estabeleci um vínculo com aquela pessoa. Eu não posso deixá-lo para trás. Já pensou se você fizesse isso com as pessoas que estão com você? Melhor ainda. E se você fizesse isso com você mesmo? Fizesse esse pacto. Olhasse aí para a tua saúde. Pensasse, hambúrguer todo dia é muito gostoso, mas a gente sabe que faz mal. Não malhar, não fazer exercício nenhum há 100 anos, a gente sabe que também não faz bem, né? Então, e se você fizesse um compromisso desse consigo? Com as pessoas da sua família? Amigos, colegas de trabalho? Talvez você não durasse nem um dia, né, dentro do compromisso. Ou talvez você se surpreenda e dure 1 ano, 10 anos, uma vida. Ao longo do processo pode ter recaída? Pode ter recaída. Você pode querer desistir? Com certeza. Mas o que você fala nessa hora? Hoje não. Para desgraça da preguiça, você fala, hoje não. É a única coisa que você vai procrastinar. Estou cansado, não aguento mais. Bora. Amanhã você deixa para descansar.
E provavelmente no dia seguinte você vai falar, não precisava ter descansado. Então é isso que a gente faz. A gente procrastina aquilo que a gente sabe que é ruim. Mas o que é bom é agora, é já. Porque a gente não tem tempo a perder. Já expliquei isso dezenas de vezes, vocês sabem já muito bem disso. Então, exercite essa constância, esse foco, essa determinação e se torne também você um herói. Você não vai receber palminha de ninguém. Você nem precisa receber aplauso. Mas você, ao se olhar lá no espelho, vai reconhecer ali uma pessoa que é guerreira, que se esforça. E isso, meu amigo, é uma recompensa e tanto. Bem melhor do que você bater o olho no espelho e falar, putz, eu sou um bunda mole, faço nada, ó. Vou beber mais, tô nem aí. Percebe? É isso. É desse jeito. Simples e árduo, como eu falei. Final de semana tá aí, então aproveita para botar isso em prática. Certo? Não adianta nada você vir aqui pra live, acompanhar, ler, falar, é verdade, você tem razão e tal, né? E não fazer isso na prática. Porque daí a gente volta lá pro comecinho. Eu vou ler esses livros aqui sobre como ser melhor e não vou ser melhor não. Você tá optando. Então toma, né? Uma escolha, vai no caminho bom. Né? Escolhe ali, vai, faz. Por quem você ama, por você. Você quer que as pessoas que você ama fiquem bem? Então invista em você. Você bem faz com que todo mundo ao seu redor fique bem. E assistam o filme. Apesar de eu já ter contado ele quase todo, né? Mas assistam. Tá? Não revire os olhos como eu revirei no comecinho. Vocês vão gostar bastante. E peguem a mensagem. Treinem isso. Percebam as mensagens dos outros filmes. Beleza? Muito obrigado, senhoras e senhores, pela vossa audiência, pela vossa paciência. Eu acho que o Instagram hoje estava meio de sacanagem com todo mundo, porque ele abria, fechava, estava dando uns pau, mas tudo bem. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, na próxima vez eu faço melhor. E nos vemos na próxima live do Dia Útil. Até mais. Fiquem todos muito bem.